Ele viveu 30 anos como um vizinho anônimo, até um bolo revelar seu segredo bilionário emocionante. O som metálico cortou o silêncio daquela rua esquecida, onde os dias passavam devagar e ninguém esperava surpresas. Elsa largou a vassoura no chão e correu sem pensar. Marlene saiu da cozinha ainda coberta de farinha, segurando o prato com o bolo recém-assado. No meio da calçada, o vizinho, aquele homem calado que quase nunca era visto, estava estendido perto da garagem, com o braço torcido e o rosto pálido. Nada na expressão dele, nem no portão destruído, assustava mais do que o que vinha da porta entreaberta. Um brilho dourado apareceu na maçaneta, discreto, mas impossível de ignorar. Era o primeiro sinal de que aquele senhor não era quem diziam ser. Fique até o fim, porque essa história vai muito além de um acidente e um prato de bolo. O que essas duas mulheres descobriram naquele dia transformou não só a vida delas, mas também a de um homem que passou décadas escondendo o coração mais generoso que já se viu. Aquela rua parecia feita para desaparecer do mapa. Pequena, silenciosa, com casas antigas e cercas baixas, abrigava histórias que ninguém mais queria ouvir. O tipo de lugar onde as horas passavam devagar e os vizinhos se cumprimentavam com um aceno leve antes de voltarem aos seus quintais. Foi ali, naquele cenário sem pressa, que Elsa e Marlene passaram boa parte da vida. Viúvas, aposentadas, amigas inseparáveis e vizinhas há décadas. Tinham seus rituais como o café da tarde às 4 e o passeio até a padaria aos domingos. E bem ali na casa ao lado, morava um homem que quase nunca era visto, mas que sem que ninguém soubesse, mudaria o rumo daquela vizinhança inteira. Ninguém imaginava que aquele senhor discreto e calado escondia uma história que atravessava os portões do bairro e alcançava os salões mais poderosos do país. Tudo começou numa manhã comum, quando, por coincidências do destino, Elsa e Marlene se preparavam para presentear o vizinho misterioso com um bolo que Elsa havia acabado de assar. Naquele momento, o som de um impacto violento quebrou o silêncio daquela rua sem nome. O portão da casa do vizinho havia sido atingido por um caminhão desgovernado. O motorista perdeu o controle na curva e o veículo atravessou direto contra o metal, espalhando estilhaços pela calçada. Elsa, que estava varrendo folhas secas, soltou a vassoura e correu. Marlene, que fazia bolo de fubá, saiu com as mãos ainda cobertas de farinha. O homem, que nunca dizia nada além de um aceno, estava caído perto da garagem, com um braço dobrado de forma estranha e o rosto pálido. Enquanto aguardavam socorro, o tempo parecia travado. Aquele senhor que durante anos foi quase invisível, agora era o centro da atenção de duas mulheres acostumadas com o silêncio. E foi nesse instante que Marlene, entre o susto e a aflição, percebeu algo estranho. Ao se aproximar da porta da casa, viu um brilho dourado na maçaneta. Não era um enfeite qualquer. Era o primeiro detalhe que denunciava que havia algo muito errado com aquela história. Elsa, nervosa, viu a porta entreaberta e entrou no corredor da casa do homem para buscar uma toalha. O que viu ali dentro a deixou sem reação. A casa, por fora comum, revelava por dentro um cenário completamente fora de lugar. Móveis antigos, simétricos, peças de porcelana intactas sobre um aparador de madeira escura, quadros a óleo assinados e duas esculturas de bronze reluzente no canto da sala. Não era apenas uma casa bonita, era uma casa preservada com atenção minuciosa, onde cada canto parecia ter sido mantido com extremo cuidado e bom gosto. Marlene entrou logo atrás e travou na porta. Sentiu um arrepio ao perceber o tapete persa que cobria o chão, e os livros em capa dura que estavam organizados por ordem alfabética numa estante de carvalho. Aquilo não era o lar de um aposentado solitário. O que aquele homem fazia ali? E o mais importante, por que escondia tanto quem realmente era? Nos dias mais tranquilos, ele aparecia por instantes no portão com as mãos nos bolsos e o olhar distante. Certa vez, ao ver Elsa lutando para segurar 3 sacolas com legumes, ele atravessou discretamente a rua e a ajudou sem dizer uma palavra. Apenas pegou as sacolas com cuidado, caminhou até a varanda dela e deixou tudo sobre a mesinha onde ela costumava colocar suas plantas. Depois, retornou para sua casa com a mesma lentidão com que havia saído. Em outra ocasião, Marlene reparou que as plantas do lado externo da cerca estavam sempre verdes demais, mesmo nos períodos de muito sol. Um dia notou que havia marcas de água no chão, vindo do lado dele. Era ele quem molhava as folhas que ficavam viradas para a rua, talvez para manter a cerca bonita, talvez por costume, talvez por algo mais difícil de explicar.
Mas nada disso parecia suficiente para justificar o que as duas amigas viriam a descobrir em breve. Elsa sentia certa ternura por aquele homem calado. Desde que o marido faleceu, a solidão era parte da casa dela. O silêncio da televisão desligada e a cadeira vazia do outro lado da mesa eram lembranças que insistiam em permanecer. Ela decidiu, sem grandes planos, levar um pedaço de bolo para o vizinho numa tarde nublada. Bateu na porta e ele demorou alguns segundos até abrir. Recebeu o prato com um aceno discreto e olhou nos olhos dela por pouco tempo, mas o suficiente para que ela percebesse algo diferente. Naquela primeira entrega, ele não disse nada, mas no domingo seguinte, a porta já estava entreaberta, como se estivesse esperando. Daí em diante, passou a deixar a porta destrancada nos domingos, e Elsa deixava o prato na mesinha da entrada. Nunca pediram nada um ao outro, mas havia naquele gesto simples uma troca silenciosa de humanidade que Elsa jamais esperava viver outra vez. Marlene observava tudo com uma mistura de desconfiança e curiosidade. Achava estranho alguém viver tantos anos num bairro sem contar absolutamente nada de si. Nem nome, nem passado, nem uma história para compartilhar. Sempre dizia que ninguém era tão reservado sem motivo. Comentava que aquele homem não era só alguém cansado da vida. Tinha algo escondido, e ela apostava nisso. Às vezes, cochichava com Elsa que ele poderia ser um fugitivo, um espião aposentado ou alguém tentando apagar as pegadas do próprio passado. Mas Elsa nunca deu bola para isso. Dizia que o que importava era o modo como ele a tratava. Um gesto gentil não precisava vir acompanhado de um currículo. Ainda assim, o mistério crescia entre elas como uma sombra que se arrastava aos poucos, sem pressa, esperando o momento certo para se revelar. E esse momento parecia estar mais perto do que imaginavam. A sirene da ambulância cortava o silêncio da rua, enquanto Elsa e Marlene, ainda dentro da casa, tentavam digerir o que tinham acabado de ver. Os olhos das duas percorriam o ambiente de forma lenta, como se precisassem confirmar que nada daquilo era imaginação. Elsa, com a toalha ainda nas mãos, sentia um desconforto estranho no peito, um tipo de urgência que não sabia de onde vinha. Marlene permanecia imóvel, observando o lustre pendente no centro da sala, a madeira polida dos móveis e o leve perfume de algo caro que parecia impregnado no ar. Quando ouviram os pneus da ambulância parando lá fora, saíram em passos apressados, sem trocar uma palavra. No instante em que cruzaram de volta a porta da casa, perceberam que alguma coisa tinha mudado dentro delas. O portão destruído parecia agora uma metáfora da barreira que tinha caído entre aquele homem e o mundo. Na calçada, os paramédicos já se organizavam. Um deles afastava os vizinhos, pedindo espaço com gestos firmes. Dois outros se ajoelharam ao lado do homem estendido, colocaram o colar cervical e iniciaram os procedimentos básicos. O rosto dele continuava pálido. Havia um corte pequeno na testa e um sangramento leve na lateral do braço. Um dos socorristas olhou rapidamente na direção da casa e franziu o senho, como se tivesse visto algo que o desconcertou. Elsa entregou a toalha, que foi usada para cobrir os ombros do homem antes de colocarem a manta térmica. A maca foi posicionada e em poucos segundos ele já estava sendo colocado na ambulância. As rodas do equipamento batiam no asfalto com um som seco, enquanto os vizinhos sussurravam entre si, trocando olhares inquietos. A pergunta que ninguém fazia em voz alta era a mesma que ecoava na cabeça de Marlene. Quem era esse homem, de verdade? Com a ambulância já longe e a rua tentando recuperar a aparência de sempre, Elsa e Marlene permaneceram ali, sem pressa de voltar para suas rotinas. O vento fazia as folhas girarem no chão, mas o que realmente movimentava o ar era o desconforto no pensamento das duas. Marlene olhava fixo para o buraco no portão e para a porta escancarada, como se esperasse que alguém saísse dali para explicar tudo. Elsa, mais introspectiva, revivia mentalmente os objetos vistos dentro da casa. O piano, as esculturas, os quadros bem iluminados, a disposição milimétrica das coisas, aquela organização impecável, aquele bom gosto, aquela ausência de descuido, não condiziam com a imagem de um homem comum. E isso incomodava. Incomodava porque, a partir daquele dia, nada seria visto da mesma forma. A rotina das duas senhoras tinha sido atravessada por um mistério que estava apenas começando a se revelar. A viatura da polícia chegou poucos minutos depois que a ambulância desapareceu na esquina. Elsa e Marlene ainda estavam na frente da casa, quando os dois policiais desceram com expressão séria e passos decididos.
Nenhum dos dois perguntou o que tinha acontecido. Eles olharam direto para a casa, depois para o portão destruído, e então trocaram algumas palavras em voz baixa antes de um deles anotar algo num pequeno bloco. O detalhe que chamou atenção foi a postura dos policiais. Não havia pressa, nem confusão. Pareciam mais preocupados com o estado da casa do que com o acidente em si. Um dos homens olhou rapidamente para dentro da sala antes de falar ao rádio. Marlene cruzou os braços e lançou um olhar desconfiado para Elsa, que apenas balançou a cabeça devagar, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Foi quando um dos policiais se referiu ao vizinho como Senhor Augusto. A maneira como disse o nome, com firmeza e respeito, foi o que quebrou de vez o chão sob os pés das duas senhoras. A palavra saiu de forma natural, como se aquela fosse uma figura conhecida e importante, não apenas um homem comum que morava sozinho havia tanto tempo. O outro policial nem questionou, apenas assentiu e continuou observando o local, como quem já sabia exatamente com quem estavam lidando. Marlene ficou em silêncio, mas seu pensamento girava rápido. Nunca tinham ouvido aquele nome antes. Durante anos ele havia sido só o vizinho quieto da casa da frente. E agora, de repente, um nome carregado de formalidade e respeito vinha à tona, mudando tudo o que pensavam saber sobre ele. Está gostando dessa história? Então aproveita agora e verifica se já está inscrito no canal. A gente tem muitas outras histórias emocionantes e surpreendentes como essa vindo por aí. Inscreva-se para não perder nenhuma. Elsa tentou quebrar o silêncio perguntando se os policiais precisavam de alguma informação. O mais jovem respondeu com educação, agradeceu e disse que estavam apenas verificando se a residência precisava de isolamento. Uma justificativa vaga demais para o que elas estavam vendo. Ninguém isola a casa de um vizinho aposentado que desmaiou após um acidente, não quando se trata de uma ocorrência comum. A conversa terminou ali, mas as perguntas não. Elsa ainda sentia o cheiro suave do perfume do interior da casa impregnado na roupa. Marlene olhava para os policiais, depois para a porta e depois para a rua. Aquilo não fazia sentido. E quanto mais pensava, mais ela sentia que aquele acidente não tinha sido apenas um susto. Era o início de uma revelação que ainda estava longe de acabar. Já no hospital, a notícia chegou primeiro em sussurros, passando de enfermeira para técnico, até que alguém deixou escapar para um parente no corredor. O nome até então desconhecido pelas senhoras e vizinhos ganhou um peso quase irreal: Augusto Vieira. Bastou que fosse confirmado por um funcionário distraído para que o hospital inteiro se transformasse. Médicos ajustaram a postura, seguranças reforçaram as entradas e uma diretora que nunca aparecia foi vista entrando na ala de internação. O homem que todos julgavam ser apenas um morador discreto de um bairro pacato, agora tinha seu nome associado às maiores fortunas do país. Quem era afinal aquele senhor que varria a calçada, com passos lentos e ajudava com sacolas nos domingos? Não demorou para os repórteres descobrirem o endereço e a rua se encher de câmeras, cabos e microfones. Carros de reportagem estacionaram em fila, produtores gritavam instruções e vizinhos curiosos se amontoaram nas janelas. Era como se o bairro tivesse sido transportado para o centro do noticiário nacional. Helicópteros sobrevoavam a região, enquanto os jornalistas disputavam espaço na calçada, em frente à casa onde tudo havia começado. Os mesmos portões amassados do acidente viraram plano de fundo para transmissões ao vivo. A paz habitual se dissolveu em meio ao burburinho de perguntas e flashes. Até crianças pararam de brincar na rua, hipnotizadas pelo movimento que não combinava em nada com a rotina que conheciam. Elsa, sentada no sofá com as mãos apertadas sobre os joelhos, recusava cada pedido de entrevista. Um repórter chegou a oferecer dinheiro, outro prometeu dar voz a quem sabia a verdade, mas ela apenas respondeu com um tom firme e calmo. Disse que não tinha o que contar, que ele era o mesmo homem que tomava café com ela nos domingos, que ajudava com as plantas e sorria de leve quando agradecia o bolo. Nada mais importava. Não eram cifras ou escândalos que definiriam aquele senhor em seus olhos. Marlene, de pé atrás da janela, observava tudo com um aperto no peito. O mundo estava correndo para entender quem era aquele homem, mas talvez o que mais importava estava justamente no que ele nunca disse. E o que viria a seguir, ninguém naquele quarteirão imaginava. Marlene não conseguia mais dormir tranquila. Enquanto os jornalistas se cansavam e iam embora, ela começava a mergulhar em um novo tipo de inquietação. O homem que passava despercebido por tantos anos
havia se tornado um enigma pessoal. Pediu ajuda a uma amiga mais jovem, que trabalhava na biblioteca municipal, para buscar registros antigos, notícias esquecidas e informações que pudessem revelar algo concreto. As duas passaram dias vasculhando jornais empoeirados, sites de arquivos públicos e registros de cartório. Quanto mais buscavam, mais as peças pareciam se conectar em um quebra-cabeça que desafiava o que ela achava saber sobre a própria vizinhança. Encontraram relatos antigos de doações vultosas feitas de forma anônima, sempre com o mesmo padrão discreto. Não havia entrevistas, nem fotos, apenas resultados silenciosos. Aquela figura reservada escondia uma trajetória que merecia ser contada. Numa tarde silenciosa, ao acessar um jornal de 2 décadas atrás, Marlene encontrou a pista que uniu tudo. Uma matéria esquecida falava da morte trágica de uma professora chamada Isadora, vítima de uma parada cardíaca durante uma viagem. O nome do marido, citado apenas uma vez, era Augusto Vieira. O artigo mencionava que ela havia crescido em um bairro simples da capital e que o casal costumava visitar a antiga casa da infância dela. Quando Marlene viu a foto antiga do casarão ao fundo da imagem, sentiu o chão sumir. Era a mesma fachada, a mesma casa onde aquele homem escolhera viver depois que a mulher partiu. Ele não havia apenas se afastado do mundo, ele havia voltado ao lugar onde os dois começaram, como uma tentativa silenciosa de se manter perto dela, mesmo depois de tudo. Você já ouviu alguma história parecida com essa? Conta pra gente nos comentários se você ou alguém que conhece já viveu algo assim. Seu relato pode inspirar outras pessoas também. E foi nessa busca que Marlene descobriu o que ele nunca disse a ninguém. Augusto havia doado quantias absurdas para hospitais públicos, projetos sociais e orfanatos espalhados por todo o país. Nunca assinava com o próprio nome. As doações eram feitas por intermediários ou fundações que não chamavam atenção. Não havia placas de agradecimento, nem nomes gravados em paredes. Os números eram revelados em balanços financeiros e documentos de bastidores. A fortuna que ele construiu ao longo da vida era redistribuída em silêncio, sem qualquer necessidade de reconhecimento. Marlene fechou o notebook com os olhos marejados. O homem que tomava café com Elsa nos domingos era o mesmo que transformava vidas em silêncio. E mesmo assim, ninguém sabia qual era o próximo segredo que ele ainda guardava. Em poucos dias, o segredo que Marlene descobriu tornou-se público e a fachada tranquila daquele bairro, antes tranquilo, já não existia mais. Equipes de televisão se revezavam na porta da casa de Augusto. Repórteres disputavam espaço na calçada onde antes mal se via movimento. As senhoras passaram a receber cartas, flores, pedidos de entrevista e até convites para programas de auditório. Havia quem chegasse chorando, tocado com a história de um homem bilionário que escolheu viver entre pessoas comuns, sem nunca revelar o tamanho da própria fortuna. A emoção tomou conta do país inteiro. As redes sociais replicavam fotos da casa, vídeos antigos da rua, e tentavam montar um perfil daquele homem que por tanto tempo foi invisível. Mas entre toda essa comoção, as duas vizinhas se mantinham quietas, observando o espetáculo com certo desconforto. Sabiam que o homem que conheciam não combinava com aquela exposição barulhenta. Elsa não se envolveu em nada, recusou entrevistas, evitou sair e manteve a rotina intacta. Quando soube que ele havia acordado e perguntado por ela, não pensou 2 vezes. Separou uma porção do bolo de laranja que havia feito pela manhã e pegou a mesma vasilha de tampa vermelha que usava aos domingos. Pegou um casaco, ajeitou o cabelo e foi até o hospital, sem anunciar nada a ninguém. Augusto não queria falar com jornalistas, nem com representantes de fundações, nem com políticos que surgiram de repente. Queria apenas conversar com a mulher que, sem saber quem ele era, lhe estendeu café e carinho quando o mundo inteiro o ignorava. Ao vê-la entrar, seus olhos marejaram. Não disse nada, apenas olhou para a vasilha nas mãos dela e sorriu com o rosto inteiro. Elsa sentou ao lado da cama, segurou sua mão e ficaram alguns segundos em silêncio. Era como se o barulho do lado de fora não existisse. Ela tirou a tampa da vasilha e colocou o pedaço de bolo sobre o guardanapo. Ele pegou com a mão trêmula, partiu um pedaço e mastigou devagar, com os olhos fechados. Elsa o observava com calma. Não havia medo, nem estranheza. Aquilo não era novo. Era apenas a continuação de uma rotina silenciosa que os dois criaram sem perceber. Ela não perguntou nada. Ele também não explicou. A simplicidade daquele encontro falava mais do que qualquer manchete, mas ainda havia algo que ele precisava revelar.
algo que ninguém do lado de fora poderia imaginar. Elsa segurava sua bolsa no colo enquanto olhava para ele com os olhos úmidos. O quarto era silencioso e a luz suave deixava tudo mais íntimo. Ela respirou fundo e perguntou com delicadeza por que ele nunca havia contado quem era. Ele demorou alguns segundos para responder. Depois de tanto tempo escondido atrás de uma rotina simples, revelar qualquer coisa parecia estranho. Mas naquele momento não havia mais razão para se esconder. Ele olhou fixamente para ela, sem pressa, e disse que ali era o único lugar onde não o viam como um nome de revista ou uma conta bancária. Ali ele era apenas o vizinho calado, que recebia bolo, que regava plantas e escutava rádio baixinho. Ali ele era tratado como humano. Não precisava se defender, nem provar nada. E era exatamente isso que havia procurado por tantos anos. Poucos dias depois, ainda com curativos e andando com cuidado, ele recebeu alta. Ao sair do hospital, uma van o aguardava com vidros escuros. Na frente da casa, o cenário já havia mudado completamente. Havia grades provisórias, seguranças atentos, câmeras instaladas e uma fila de carros tentando um registro rápido daquele retorno. Mesmo assim, ele fez questão de caminhar devagar até o portão reconstruído, sem abaixar a cabeça. A casa continuava igual por dentro, com os objetos nos mesmos lugares. O cheiro do carpete, o som do relógio antigo, tudo permanecia como antes. Mas agora, havia olhos demais voltados para aquela simplicidade. Do outro lado da rua, Elsa e Marlene assistiam a tudo com um aperto no peito. Sabiam que a calma que tinham conhecido talvez nunca voltasse. Só não imaginavam o que viria a seguir. No final daquela tarde, ele convocou uma coletiva no quintal dos fundos. Uma tenda foi montada e os repórteres se organizaram em silêncio. Quando Augusto apareceu, de terno claro e olhar calmo, o burburinho cessou. Ele agradeceu pela preocupação e disse poucas palavras sobre o acidente. Em seguida, virou para o lado e apontou para as duas senhoras que se aproximavam devagar. Disse que, em meio a tantos anos de distância e desconfiança, havia encontrado ali duas pessoas que o olharam com verdade. E completou que aquela era a sua família. Não por sangue, mas por escolha. Um silêncio tomou conta do ambiente. Depois, aplausos tímidos foram crescendo até virar uma comoção. Mas o que ninguém sabia era que ele ainda guardava uma última decisão que mudaria tudo dali para frente. Sem pompa nem discurso longo, Augusto ainda anunciou algo que ninguém esperava. Entre câmeras e microfones, revelou que criaria ali, bem naquele bairro esquecido pelos noticiários, um centro completo de apoio a idosos. Um espaço com atendimento médico, atividades culturais, refeições diárias e quartos preparados para quem já não pudesse mais viver sozinho. E tudo isso teria o nome da mulher que ele havia amado por tantos anos. Ela crescera naquela rua, caminhara por aquelas calçadas e sonhara em cuidar de gente simples. Ele disse que nunca conseguiu fazer isso enquanto ela estava viva. Agora, com tudo que havia construído em silêncio, podia realizar aquele desejo antigo. Não era sobre caridade, era sobre dignidade. Sobre deixar algo que fizesse sentido. A resposta foi imediata. Crianças que corriam entre os carros pararam para escutar. Comerciantes locais que saíram das lojas para acompanhar o discurso bateram palmas da calçada. Um grupo de vizinhos começou a chorar em silêncio. Mas o momento que selou tudo foi quando Elsa e Marlene foram chamadas ao palco. Entre tantos nomes, foram elas que ele mencionou. Aquelas duas mulheres que se aproximaram quando não havia câmeras, que enxergaram um ser humano onde todos viam apenas um silêncio. Ele agradeceu pelas tardes com bolo, pelas palavras que nunca foram cobradas, e pelo cuidado que salvaram não apenas sua vida, mas também sua alma. Receberam flores, uma placa simbólica e um abraço demorado. Naquele instante, todo o bairro entendeu que estava diante de algo raro, um reconhecimento verdadeiro, vindo de alguém que finalmente não precisava mais se esconder. Se essa parte da história te tocou de alguma forma, aproveita e deixa seu like agora. Isso ajuda muito o canal e mostra para o YouTube que esse tipo de conteúdo vale a pena ser espalhado. Obrigado por fazer parte disso com a gente. A história logo ultrapassou os muros da cidade. Um diretor de cinema independente que cresceu naquela região decidiu registrar tudo. Conversou com vizinhos, reuniu imagens de arquivo e contou, em detalhes, tudo o que havia acontecido desde o dia do acidente. O documentário foi exibido em festivais, ganhou repercussão e trouxe mais doadores para a causa. Em menos de um ano, o bairro recebeu reformas nas calçadas, iluminação nova, ampliação da escola municipal
e uma biblioteca restaurada. O centro de idosos saiu do papel e virou referência no estado. Mas, para quem vive ali, o mais importante não foi o que foi construído com dinheiro, foi a mudança de olhar. Agora todo mundo cumprimenta o vizinho. Agora, ninguém passa despercebido. Mas ainda restava uma última cena, um gesto final, planejado em segredo, que Augusto preparava em silêncio para transformar tudo mais uma vez. No domingo seguinte à inauguração do centro, quando os holofotes já haviam diminuído e os repórteres voltado suas câmeras para outros bairros, Augusto organizou discretamente uma pequena roda de cadeiras em frente à casa. Colocou sobre a mesa de madeira uma toalha bordada com o nome da esposa e esperou, com um leve sorriso, o início de algo que chamaria de Café do Augusto. Quem chegava era recebido com um pedaço de bolo simples, feito por Elsa, e um bule fumegante de café fresco. As senhoras do bairro, que antes apenas se cruzavam na rua, agora sentavam juntas para rir, lembrar do passado e sonhar com o futuro. A casa que antes era murada por silêncio virou ponto de encontro, e a figura de Augusto passou de mistério a símbolo de proximidade. O gesto parecia pequeno, mas no fundo era o mais importante de todos. Enquanto isso, Marlene, que passara boa parte da vida acreditando que seu valor estava apenas nas tarefas de casa, agora tinha uma chave pendurada no pescoço e um novo brilho no olhar. Todos os dias, abria a porta da pequena biblioteca comunitária com um cuidado que lembrava quem rega uma flor rara. As prateleiras antes vazias começaram a se encher com doações vindas de gente que ouvira a história pela televisão. Livros infantis, romances, biografias, enciclopédias antigas, tudo catalogado por ela, que também ensinava as crianças do bairro a cuidar dos livros como quem cuida de um segredo precioso. A antiga rotina, marcada por silêncio e repetições, foi substituída por vozes animadas, perguntas curiosas e um tipo de barulho que só existe onde há vida pulsando. No quintal onde antes só se ouvia o vento, agora ecoavam risadas. Crianças que nunca haviam visto um jardim florido passavam as tardes ali, desenhando com giz no chão e ouvindo histórias que Augusto contava com paciência. Ele mantinha uma caixa com objetos antigos, e cada um deles tinha uma lembrança diferente para compartilhar. Falava da esposa, dos lugares que visitaram juntos, dos sonhos que construíram e dos erros que aprendeu a aceitar. Aos poucos, aquelas crianças foram entendendo que riqueza não estava nas colunas da revista, mas nos detalhes daquilo que se vive. Era ali, naquele espaço antes solitário, que uma nova geração estava sendo tocada sem nem perceber. E embora ninguém soubesse, um último envelope ainda estava guardado na gaveta da escrivaninha, com nomes escritos à mão e um plano que só seria revelado no dia certo. Augusto passou a caminhar pelas calçadas com um passo mais lento e um olhar mais sereno. Não evitava mais os cumprimentos nem os sorrisos das vizinhas que antes mal notavam sua presença. Quando sentava na cadeira de balanço em frente à casa, os passantes já sabiam que ali morava alguém que escolhera viver de um jeito simples, apesar de tudo que tinha. Marlene, que costumava observar os detalhes ao redor com atenção, comentou em voz baixa que ele parecia mais leve, como se estivesse finalmente em paz. Elsa apenas assentiu e seguiu misturando a massa do bolo. A verdade é que todas ali sabiam que Augusto encontrara uma forma de pertencer àquele lugar, não pelos bens que possuía, mas pelo afeto que recebera onde ninguém exigia nada em troca. Certa manhã, o portão não se abriu. O café esfriou na xícara que Elsa colocara sobre a mesa da varanda, e o bolo ficou ali, intocado. Quando Marlene entrou na casa, soube imediatamente que algo havia mudado. Sobre a escrivaninha, repousava o envelope que ele guardava desde o acidente, com os nomes das duas escritas à mão. Dentro, uma carta curta e direta, com a delicadeza que só ele sabia demonstrar. Dizia que aquele havia sido seu lar de verdade, que nunca foi tratado com tanto respeito quanto ali, que não queria homenagens, apenas que elas continuassem sendo exatamente quem eram. E ao final, como quem fecha um ciclo de forma precisa, a frase que desmontou as duas: "Obrigado por me verem". Em anexo, um documento de transferência de parte de sua herança para as duas mulheres que, sem saber, mudaram o fim da vida de um homem que o mundo inteiro julgava conhecer. A notícia se espalhou rapidamente. Jornais, rádios, redes sociais. Mas o bairro não virou ponto turístico. Virou referência. Reportagens mostravam a história como símbolo de que a grandeza
pode viver escondida atrás de muros baixos e gestos pequenos. O centro para idosos, o café do Augusto e a biblioteca comunitária passaram a receber doações de todos os cantos do país. Crianças desenhavam o rosto dele em murais escolares e grupos de voluntários começaram a replicar o modelo em outras cidades. Mas nada substituía a manhã calma em que Elsa, sentada com a xícara nas mãos, olhou pela janela e viu a cadeira vazia. Sorriu com os olhos marejados e sussurrou que ninguém soube. Mas agora o mundo inteiro lembrava, e de alguma forma, ele continuava ali, sempre que alguém escolhia ver o outro de verdade. Qual parte dessa história mexeu mais com você? Deixe nos comentários o que você sentiu. Queremos muito saber como essa jornada tocou o seu coração. Essa história termina aqui, mas as emoções que ela desperta continuam vivas. Se você se sentiu tocado por tudo o que aconteceu com Augusto, Elsa e Marlene, aproveite esse momento para curtir o canal e garantir que novas histórias como essa cheguem até você. Logo aí na tela, aparecerá um vídeo especialmente escolhido, com outra história cheia de humanidade e reviravoltas. Em seguida, você verá uma coletânea com relatos emocionantes que seguem esse mesmo estilo. É só clicar e continuar essa jornada com a gente. Nos encontramos no próximo vídeo, com mais histórias surpreendentes e que deixam marcas profundas em quem assiste.